Muito bom, irmãos, poder estar de volta com os irmãos depois de 2 domingos, né? Quero que as crianças possam ir ali para a salinha. Você que é papai, mamãe, quiser levar sua criança ali, vai ter uma tia, uma professora para cuidar bem da sua criança. Muito feliz realmente de poder voltar a estar com os irmãos. Amém, queridos? Quem está feliz diz amém. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma menção aqui ao irmão Marcos, sua esposa Jéssica, né, seus filhos que vieram de Manaus, família do Renato. Levante a mão, fique de pé, querido. Fique de pé, essa família tão... Não vou dizer para os irmãos que eu vi o Marcos criança, porque vão pensar que eu sou velho, e eu não sou velho, eu sou um garoto ainda, né, Marcos? Mas é um jovem maravilhoso. Que Deus te abençoe, Jéssica, você e sua família, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Esse aqui, como é que é o nome desse pequeno aqui? É o Cauã. Cauã? O Nicolas. O Nicolas é um milagre. O Renato está devendo um testemunho aqui do Nicolas. Do Nicolas é um milagre, amém? Depois ele vai contar com mais detalhes. Mas sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Se quiserem depois levar as crianças lá para a salinha, fiquem à vontade. Então a pastora falando aqui, e veio tanta coisa na minha cabeça, irmãos, porque eu amo a obra de Deus. E nós, como pastores, líderes, o nosso desejo é que todas as pessoas possam estar mais perto de Deus, cada dia. E nós, para isso, é preciso que a gente se entregue mais, que a gente abra o nosso coração. Às vezes eu fico pensando quantas coisas são difíceis para nós, são difíceis de vencer, são difíceis de alcançar. E às vezes eu me faço uma pergunta: por que nós passamos por essas dificuldades? Por que nós passamos por esses percalços da vida? Quando eu estava aqui, a gente programou e achou que ia ser rápido, né? As mulheres aqui, fechem seus ouvidos, que eu vou falar uma coisa que você não pode ouvir. As mulheres acham, não sei todas, né? Mas a minha acha que tudo vai ser rápido. Então ela olhou para mim e disse assim: não, a gente começa numa segunda, quinta-feira termina. Passei 20 dias aqui dentro, meu irmão. Chegava 8 e saía 9 da noite. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que puderam vir aqui nos ajudar. Quebramos essas paredes. Para quem não sabe, tinha 2 paredes aqui, a gente quebrou, e trabalhou junto. E quando eu vi tudo aquilo acontecendo, né, o irmão Aldo, nosso anfitrião aqui, dono do imóvel, não só autorizando quebrar, mas ajudando, carregando pedra, eu falei: meu Deus, só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode mover a nossa vida ao ponto de a gente se doar dessa maneira. E cada um de nós, irmãos, precisa fazer isso mais. Eu não estou falando isso só no sentido físico, no sentido de fazer algo. Porque quando eu estava aqui nesses 20 dias, me veio muita coisa na mente. Que toda reforma, toda obra, principalmente reforma, ela nos traz algumas coisas, ela gera algumas coisas para nós. Primeiro, que ela tem um preço. Toda obra tem um preço. Toda obra tem um preço, irmão. Se hoje você for fazer algo, ou na sua casa, ou em outro lugar, saiba, haverá um custo. E isso vai gerar algo em você. Eu coloquei algumas coisas aqui que uma reforma gera. Uma reforma gera entulho, sujeira. Porque toda reforma vai sair sujeira do lugar que você está reformando. Você está entendendo o que eu estou falando? E espiritualmente é a mesma coisa. E é por isso que a gente não quer passar por reformas. Sabe por quê? Porque vai sair sujeira de dentro de nós. E as pessoas vão ver. E nós não queremos que elas vejam a nossa sujeira. Nós queremos manter uma imagem perfeita.
Nós colocamos um entulho aqui na frente, aquela caçamba, né? E eu achei assim, não, só essas 2 paredes eu acho que não vai ser muita coisa. E nós enchemos aquilo, porque quando terminou as paredes, foi saindo mais coisa. O irmão Aldo entrou ali e falou, olha como é que está isso aqui. Quando ele começou a passar, a espátula começou a cair, sujeira. E na nossa vida é assim mesmo. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente não quer mostrar essa sujeira para ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que passaram aqui na frente, elas viram o entulho aí. Não adianta esconder. E quando a gente mostra quem a gente é, uma outra coisa que a reforma gera, desconforto. Ela nos tira da nossa zona de conforto, porque ninguém quer sair da nossa zona de conforto, principalmente os homens. Quando eu estou lá em casa, que a pastora olha e diz assim, ai, eu queria pintar essa parede. Eu disse, misericórdia. Pintar vai dar um trabalho, eu vou ter que afastar esse sofá, eu vou ter que sujar tudo, eu vou ter que... Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto. Toda reforma nos tira da zona de conforto. E nós não queremos sair, porque é bom. É bom, é gostoso. Tá ali sem ninguém, né? Sem ninguém falar nada, sem ninguém nos atucanar, sem ninguém... Sabe o que é uma outra coisa que a reforma gera? Cansaço. Porque quando você vai fazer uma reforma, você trabalha na reforma, então você cansa. E nós não queremos cansar. Você sabe que no Éden ia haver trabalho. Então muitas pessoas acham que a maldição para o homem foi trabalhar. Não. A maldição do homem foi cansar por causa do trabalho. Porque trabalho iria ter. Deus falou para Adão, olha, você vai arar a terra. Só que agora você pecou, você vai arar cansando. Ele falou para a mulher, olha, você vai multiplicar. Só que agora você pecou, agora você vai sentir dores ao multiplicar. Então a maldição não era o trabalho, a maldição não é os filhos, é aquilo que você vai passar para conseguir chegar naquele objetivo. Então a reforma gera cansaço. A reforma toma tempo. É preciso se tirar tempo para fazer as coisas. Passou quinta-feira, que foi até o dia do nosso passeio, né? Nós fizemos um piquenique. Eu olhei e falei assim, eu fiz as contas na minha cabeça, eu falei, não vai ser uma semana, vai ser no mínimo 2 semanas, no mínimo. Por quê? Porque leva tempo. Toda reforma gera investimento financeiro, renúncia. Toda reforma gera críticas, sabia? Porque alguém vai olhar e dizer assim, mas para que isso? Não era preciso. Precisava fazer. Você lembra daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus? O que falaram quando ela quebrou aquele vaso? Para que isso? Precisava. A pessoa desse, por que não vendeu o que a gente deu aos pobres? Por quê? Porque toda reforma gera crítica. Porque quando você começa a se mostrar, começa a deixar Deus te tratar, o teu interior, verdadeiramente as pessoas começam a ver quem você realmente é. E aí elas vão te criticar. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você somos pessoas mais. Tiago fala de qualquer coisa boa que pode ter em nós, vem do alto, do Pai das luzes, a qual não há sombra e nem variação de mudança. Enfim, reforma gera muitas coisas. Por isso, quando Jesus veio, Ele não veio só nos salvar. A palavra usada para salvação é remir. Jesus veio para a remissão dos nossos pecados. E o que é a palavra remir? Remir é indenizar, ressarcir, livrar, resgatar, recompensar. Ou seja, Ele não veio só te salvar, Ele veio te deixar de uma forma, em uma plenitude. Mas para isso você precisa deixar que Ele faça essa reforma.
E você vai passar por todas essas situações, vai ter que sair sujeira, as pessoas vão precisar ver, você vai cansar, vai tomar teu tempo. E aí chega uma hora que as pessoas não aguentam passar por aquilo. O que elas falam? Não, eu vou parar. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus começou uma obra na minha e na tua vida, e Ele vai te aperfeiçoando dia a dia. Mas isso só vai ser uma plenitude quando? No dia de Cristo. Ou quando Cristo voltar, ou quando nós formos encontrar com Ele, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Só nesse dia isso vai se completar na sua plenitude. Então muitas pessoas não dão conta de aceitar essa reforma. Então elas param quando elas começam a ver a sujeira sair, elas param quando elas começam a cansar, elas param quando elas saem da zona de conforto, e elas falam: não, eu não vou dar conta disso, para mim não é bom. Mas isso é o preço da nossa eternidade. Amém? Então eu queria fazer essa introdução, não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o poder da unidade. Diga o poder. Não, diga o poder da unidade. Amém? João capítulo 17, do versículo 9 ao 21. Abra sua Bíblia, João 17. O Espírito de Deus está aqui. Amém. Ele quer falar conosco nessa noite. Abre o seu coração para Ele. Abre o seu coração para Ele, querido. Nós precisamos de Deus. O poder da unidade. João capítulo 17, do 9 ao 21. Como Ele é o verbo da vida, como Ele vai preparar lugar. Ele começa a falar do Espírito Santo, que Ele não vai deixar os discípulos órfãos. E Ele começa a dar instruções, até que Ele chega no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está com os discípulos e Ele começa a orar. Ele diz assim no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu, e neles eu sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda os que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardei-os no que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto te digo enquanto estou no mundo, para que tenham assim medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Diga, todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Espírito Santo, tu estás aqui. Eu posso sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Os corações que estiverem aqui quebrantados e contritos, encontra
lugar. Que tu possa fazer, Senhor, valer o teu propósito na vida de todos aqueles que estão com o coração aberto para receber a tua palavra. Eu te louvo nessa noite, porque sei que não há capacidade nenhuma em mim. Eu sei que tudo, plenamente tudo vem de ti. Por isso eu te louvo nessa noite, pelo teu amor e pela tua bondade. Te agradeço por cada um dos irmãos que chegou, e que eles possam, Senhor, verdadeiramente ser realmente tocados pela tua palavra, assim como tu me tocaste quando li. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Jesus agora sabia que iria morrer, e ele começa a orar. Só que ele começa a orar. Todas as vezes que Jesus orava, ele se retirava para lugares distantes. A Bíblia diz isso. Ele saía cedo e se retirava. Você nunca parou para se perguntar por que essa oração ele fez ali com os discípulos? Um dia eu passei uma situação muito difícil na minha família, principalmente com a minha esposa. E algumas pessoas nos ajudaram, nos acompanharam. Alguns pastores nos ajudaram. E eles falaram uma coisa interessante. Eles disseram assim: vocês vão ajoelhar para orar, e um vai orar e o outro vai ficar em silêncio. E aquele que estiver orando vai orar o que deseja que Deus faça, ou que gostaria que o outro mudasse, qual a tua necessidade em relação ao outro. Por exemplo, não era o caso, mas vamos supor aqui que eu não desse atenção para a Vânia devida, que eu não a ouvisse, que eu não conversasse com ela, e isso estava gerando um problema no nosso relacionamento. E aí, essas pessoas nos aconselharam a nos ajoelhar, e eu, ou ela no caso, orasse e eu ficasse calado. E ela começasse a dizer: pai, o que eu queria muito era que meu marido me desse atenção, era que ele se importasse, e eu não podia falar nada. Ela ia estar orando e eu ia estar, mas ia até minha vez também, né? Aí na nossa vez a gente desconta. É assim? Não é assim, mas às vezes a gente desconta. Então, por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que ele, orando para que os discípulos ouvissem, eles iam entender o que estava no seu coração. Então, olha o que Jesus começa a falar. Jesus começa a dizer assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E os discípulos estavam ouvindo isso. E ele começou a falar, até o ponto que ele falou no versículo 20. Ele disse: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que eles também sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus começa a orar somente por aquelas pessoas, mas depois ele nos inclui. Ele ultrapassa os tempos, a barreira do tempo, e ele ora por cada um de nós, porque ele sabia que você estaria sentado aqui hoje à noite. Então ele disse: olha, eu não rogo somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim. E aí ele fala algo que para mim é fantástico. Ele diz: para que eles sejam um. Irmãos, como todos nós aqui, nós temos mais 20, 30 pessoas aqui, não sei, mas como todos nós podemos ser um só? É muito difícil. Sabe por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes, nós temos temperamentos diferentes,
nós temos comportamentos diferentes. Então só há uma maneira de eu e você e todos nós sermos um, é todos nós nos unirmos a Ele, nos unirmos a Cristo. E Ele começa a falar isso, Ele começa a mostrar a importância disso. E o que é a unidade? A unidade vem do latim da palavra unitas, que quer dizer qualidade de ser único ou indivisível. O que Jesus estava falando? Que todos nós teríamos que ser um só e não poderia haver nenhuma divisão. Hoje, por que isso está tão difícil de viver isso dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo? Porque hoje, o pastor Luiz Hermínio fala uma frase, que ele diz que tem um demônio chamado eu não concordo. Porque hoje é a palavra mais em moda que existe. Alguém faz alguma coisa? Não, eu não concordo. Alguém faz, não, isso aqui eu não concordo. Não, eu não concordo. E aí não há como haver unidade. Porque a unidade é a qualidade de ser único. Quando a nossa família está unida, está em unidade, a gente se torna mais forte. Quando a igreja está unida, irmãos, esses dias que nós passamos aqui, algumas vezes vieram algumas pessoas a mais, outras vezes não veio ninguém nesses 20 dias. E eu via, quando vinha pessoas, a coisa era mais rápida. Por quê? Porque a unidade tem esse poder. A unidade tem um poder, e depois eu vou falar sobre algumas bênçãos que a unidade traz. E nós precisamos entender isso. Sabe? Nós precisamos entender que a unidade é algo que precisa existir na família, que é a célula original de Deus, e na igreja. Agora, uma das coisas que dificulta a unidade é o orgulho. Porque somente o humilde consegue ter unidade. Porque a unidade, ela precisa de humildade. Para você viver em unidade, é necessário que haja humildade. Não tem jeito. É impossível se viver e se ter uma vida de unidade sem você ter unidade. Você e eu temos humildade. A humildade é um fator primordial para isso. Por isso, lá em Filipenses, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Então ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu pergunto para você, Jesus precisava fazer isso? Não, mas ele sabia que ele só conseguiria ser um com o Pai se ele tivesse a humildade. Porque você acha que Jesus poderia não ter dito para Deus assim: eu não vou, eu não quero ir morrer por eles, é um direito que eu tenho. Olha, Deus, eu não concordo com a tua decisão, eu não vou. E sabe que um dia Deus fez uma proposta para Moisés, em Gênesis 32, quando Moisés, em Êxodo 32, quando ele desce do monte e aquele povo está adorando outros deuses, Deus chama Moisés e faz uma proposta. Deus diz assim: olha, Moisés, eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou matar todo esse povo e eu vou começar uma nova raça só contigo. Eu vou conversar de você e da sua família uma nova raça. O que Moisés falou? Moisés disse para Deus assim: não, Senhor, se tu não pode restaurar essas pessoas, se tu não pode dar uma segunda oportunidade para elas, então eu também não quero. Risca meu nome do livro da vida. Era isso que Deus estava procurando. Você acha que Deus realmente queria matar aquelas pessoas? Não. Deus queria alguém humilde o suficiente para se colocar no lugar daquelas pessoas. E olha que se teve alguém
que foi injustiçado se chamava Moisés. Mas ele entendeu que a unidade precisava passar pelo processo de humildade. Mas eu quero falar para você agora alguns benefícios da unidade. Salmo 133. Primeiro benefício que eu quero falar da unidade: nós somos abençoados e temos longevidade. Porque a Bíblia diz que lá, na unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e agradável, irmãos, que estejam em união. É precioso estar em união, porque a unidade é algo que agrada o coração de Deus. E quando você chega nesse lugar, a Bíblia diz que lá é ordenada a bênção e a vida para sempre. Primeiro benefício da unidade. Segundo, está lá em Atos capítulo 2, 44 a 47. Esse texto eu quero ler com os irmãos. Atos 2, 44 ao 47. Olha o que a Bíblia diz. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Em outras versões diz, eram um só. E vendiam suas propriedades e seus bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. E olha o que isso gerava, o poder da unidade. E diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Então a unidade começa, as pessoas começam a gostar de você, a te estimar. Continuando, ele dizia assim: e assim cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, a unidade gera salvação, porque o próprio Deus olha para aquela unidade e diz: não, se eu mandar uma pessoa para lá, ela vai ser bem cuidada. Se eu mandar uma pessoa para aquele lugar, ele vai ser bem tratado, ele vai ser colhido. Se ele precisar de alguma coisa, alguém vai dar. Nós estávamos aqui ontem, eu acho, né, Cauã? Que foi ontem que a gente estávamos aqui arrumando, eu e o Cauã, o pastor Ronildo, e passou um senhor aqui, um morador de rua, e nós tínhamos acabado de sentar para almoçar. Ele passou e perguntou se a gente tinha algum dinheiro. Aí a gente falou assim, o pastor Ronildo, você já comeu? Já almoçou? Eu disse não. Eu falei, então almoça. Ele disse, não, traz aqui que eu como. Eu disse, não, sente aqui na mesa com a gente. E ele veio, sentou, estava bem sujo, vi que ele estava meio assim, sem jeito. Eu disse, senta, fica à vontade. E nós comemos com ele. Por quê? Porque quando Deus olha a unidade, ele diz, não, eu posso mandar alguém para lá, porque eu sei que essa pessoa vai ser bem cuidada. É assim que Deus olha. Ou você acha que Deus vai mandar alguém para um lugar onde só tem divisão, onde ninguém ajuda ninguém, onde ninguém está unido? Essa pessoa vai vir para um campo de guerra. Então, pessoas são salvas. Terceiro, 1 Coríntios 12, 13. Nós recebemos a direção do Espírito Santo através da unidade. 1 Coríntios 12, 13. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Quando nós vivemos em unidade, o Espírito Santo habita no meio de nós. Nós bebemos do Espírito, nos enchemos do Espírito. Por quê?
Porque é a unidade. Você sabia que todos aqueles povos que lutavam contra o povo de Deus no Antigo Testamento, lá em 1 Coríntios 11:10 fala que a imagem das coisas que aconteciam eram apenas uma sombra das realidades espirituais, daquilo que está acontecendo agora. Então, todos aqueles povos são demônios hoje. E havia um povo lá chamado os Amalequitas. Esse povo, ele trabalhava de uma forma. Qual era a forma dele? Ele não atacava. Eles ficavam nas dunas de areia. E quando o povo ia no êxodo, saindo do Egito, os que iam ficando para trás, por causa de cansaço, por causa de fadiga, e o saindo da unidade, esse povo ia lá e pegava aquelas pessoas. Hoje, a mesma coisa. Existem espíritos que atuam quando você se isola do corpo. É por isso que quando nós que somos casados, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade com a nossa esposa, o que a gente tem que fazer? Se você parar de falar, vai ser pior, você vai passar um mês sem falar. Você tem que resolver, conversar, trazer de volta a unidade. Porque o trabalho do diabo é esse: é te isolar, é te afastar das pessoas. Você já percebeu que a igreja é a mesma coisa? Quando a gente está meio desanimado, quando a gente está meio triste, a primeira coisa que a gente pensa? Não vou para a igreja. Não quero ninguém me visite. Não quero conversar com ninguém. Por quê? Porque essa é uma estratégia espiritual, para que a gente vá se afastando do grupo e ficando mais fracos, até o momento que ele dá o bote. João 10:10 diz: o diabo veio roubar, matar e destruir. E esse é o papel dele. Uma outra coisa, um outro benefício da unidade, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Na unidade existe uma bênção financeira. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E tem alguém para nos ajudar nas horas difíceis. Olha o que diz Eclesiastes 4, de 9 a 12. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Olha o que diz: melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Ou seja, a nossa recompensa na unidade sempre vai ser melhor. A gente sempre vai ganhar mais. As pessoas falam que tempo é dinheiro, não é verdade? Então, quando 5 pessoas estão fazendo uma atividade, não é mais rápido do que uma só? Então você não ganhou tempo? Não teve um tempo extra para que você fizesse outras coisas? E ele continua: porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas o pobre que estiver sozinho e cair, assim não haverá ninguém que o ajude a se reerguer. E ele continua dizendo: também se 2 dormirem juntos e forem ambos aquecidos, mas como um só poderá se manter aquecido? Esse versículo foi para cá, para o Rio Grande do Sul. Ele fez para cá. 12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Por quê? Porque Deus trabalha na unidade. Você sabe por que Eva caiu? A Bíblia diz que Eva, ela não pecou deliberadamente. Ela foi enganada pela serpente. Sabia disso? Adão sim. Adão fez consciente que ele estava errando. Eva não. E por que Eva errou? Porque Adão não estava lá. Se Adão estivesse lá, a cobra jamais teria falado com Eva. Porque quem tinha autoridade sobre a serpente era Adão. Adão ia falar: cala tua boca, fica na tua.
Mas como ele não estava, a unidade não prevaleceu. Então Eva foi seduzida, enganada. Adão não. Adão fez consciente. Por isso o nosso pecado ele é a origem de Adão. Ele não é origem Eva, ele é origem Adão. Porque Adão pecou deliberadamente. E o último ponto do benefício da longevidade, da unidade. Gênesis 11:6. O impossível se torna possível. Olha o que diz Gênesis. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em uma só, e o povo um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Quando nós andamos em unidade, nada pode nos parar. Saber disso? Deus sabe disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O diabo também sabe. Deus sabe que a unidade gera força, mas o diabo também sabe. E por isso ele trabalha na unidade. Por isso o que mais é difícil para se viver nesse mundo se chama relacionamentos. Os relacionamentos são difíceis. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. Por quê? Porque ele sabe, se perdoar vai haver unidade. Então ele bloqueia o perdão. Esse é o trabalho dele. Pense no que eu estou lhe falando. Nós lemos vários textos aqui que Deus deixa claro o poder que há na unidade. Agora eu pergunto para você, por que nós não colocamos isso em prática na nossa vida? Por que é tão difícil? Por que, irmãos? É tão difícil se viver em unidade. Eu não estou dizendo aqui que todos nós temos que pensar igual, mas eu estou dizendo para você que se nós pegarmos a palavra de Deus como nossa direção, não há como nós pensarmos diferente, porque a palavra de Deus é única. A palavra de Deus está acima daquilo que nós pensamos. Amém? Nós precisamos trabalhar a unidade, porque esse povo, eles iriam fazer uma obra totalmente contrária a Deus. Mas o próprio Deus falou: olha, do jeito que eles estão unidos, eles vão conseguir. Nada vai os deter. Agora, se eles que não tinham Deus iriam conseguir, pense em mim e você, que conhecemos o Deus verdadeiro. Irmãos, nós conhecemos o Deus verdadeiro. O Salmo 115 diz que eles adoram deuses que têm bocas, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, e nem o som sai da sua garganta, têm olhos, mas não veem, e se tornam semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram. Mas nós temos um Deus vivo. Irmãos, eu desafio você a você entrar no seu quarto e clamar por Deus, se Ele não vir a teu encontro. Eu desafio você, se você entrar no quarto e clamar com o seu coração verdadeiramente por Deus, pense quantas vezes você estava aflito e você entrou no seu quarto ou no seu carro ou na cozinha da sua casa. Uma vez a gente conversando com uma senhora muito amada, e ela disse que ela não conhecia Deus, nunca tinha ido numa igreja evangélica, mas o marido maltratou muito, a abandonou, e um dia ela sozinha na casa dela, nunca ninguém tinha falado de Deus para ela, ela se ajoelhou e disse assim, chorando: Senhor, se Tu existe, venha ao meu encontro hoje. Eu quero dizer para você que hoje ela é uma grande mulher de Deus, uma mulher que ora, porque
Porque Deus vai ao nosso encontro, irmãos. Eu vou finalizar contando uma história que eu ouvi de uma senhora nos Estados Unidos, que a filha dela tinha morrido num acidente, e ela criou uma mágoa por Deus, ela criou um ódio muito grande de Deus. E um dia, depois de muito tempo, sem ela conseguir esquecer aquele fato, ela voltando para casa, dentro do carro, ela parou na sua garagem e ela começou a gritar, sozinha dentro do carro: eu te odeio, Deus, eu te odeio, eu te odeio. E ela ouviu uma voz dentro do seu espírito dizer assim: essa é a primeira vez nesses anos todos que você fala comigo. Mesmo dizendo que o odiava, Deus respondeu, porque Deus viu a sinceridade no coração. Precisamos viver em unidade, irmãos, na nossa família, na igreja. Não deixe que nada tire a sua paz e a sua unidade. Por isso lá em Hebreus, o escritor Hebreus diz: se possível for, tende paz com todos e buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.